Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast da educação, o Pode Educar Brasil. O nosso objetivo é proporcionar conversas profundas, mas de uma maneira prazerosa e simples, sobre os mais diversos temas possíveis, para que juntos possamos debater, discutir e propor melhorias para a educação do nosso Distrito Federal e do nosso país. Muito prazer, eu sou o Pedro Victor, professor de matemática e especialista em xadrez escolar. E tenho a grande alegria e privilégio de dividir o co-host desse programa com a minha amiga e colega, professora Franklene Machado. Olá, pessoal. É isso mesmo, Pedro. Meu nome, então, Franklene, sou professora de língua portuguesa, especialista também em gestão escolar. E estamos com essa proposta que é para alavancar aí todas as ideias acerca da educação. Estamos vindo aí, Pedro, de um ano muito complicado, 2022, que foi um ano, de certa forma, de retomada das atividades da educação em relação ao pós-pandemia. Tivemos também eleições, Copa do Mundo, então tivemos um Brasil balançando aí em 2022. E nada melhor do que, após todo esse período, virmos para um momento de férias escolares. E hoje estamos aqui para trazer essa temática, inclusive com uma grande convidada, uma importante convidada, não é isso, Pedro? Com certeza, Frank. Então, a educação entrou em férias, já está agora finalizando, alguns colégios privados já voltaram, a educação na rede pública volta em breve. E para enriquecer essa nossa conversa, nós temos o prazer de contar com a companhia dela, que é pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga, advogada, mãe de 3 filhos e, digo mais, uma leitora assídua de livros de temáticas diversas. Professora Ana Cristina, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos partir agora para o ponto, né? E é bem legal estar aqui, poder dividir a experiência. E com certeza eu já sinto assim um cheiro de sucesso assim, ó, em todo o território nacional com o Pode Educar Brasil. Amém. Obrigado, muito obrigado por nos dar essa honra de estar aqui no nosso primeiro episódio, viu? Muito bom. Ana Cristina, para a gente iniciar, eu queria que você contasse um pouco da sua história que envolve estar na educação, que perpassou. Conte um pouco para nós quem é Ana Cristina, por favor. Bom, eu sou a esposa do André e eu falo isso assim de antemão porque o André é a pessoa que me impulsiona a sempre querer mais, a evoluir e acredita que eu posso ir um pouquinho mais cada dia. Então, amor, amo você. Olha só, declarações. Sou mãe de 3 filhos, eu tenho uma adolescente de 16 anos cursando ensino médio, um filho no Fundamental 2, que é o Miguel, a Carolina no ensino médio, o Miguel tá indo para o 8º ano, e o Bernardo, que está no Fundamental 1, está indo agora para o 2º ano. E eu atuava como advogada na área criminal. E quando o meu filho Miguel, ele começou ali o processo de alfabetização dele, eu percebi algumas questões diferentes, mas eu não tinha repertório teórico para entender o que estava acontecendo, mas aquela coisinha da mãe, alguma coisa não está legal, não está fluindo, foi me sinalizando, eu fui à escola, tentei entender o que estava acontecendo com a alfabetização do meu filho, e eu tive a seguinte resposta da escola, uma escola particular: seu filho não tem o perfil da nossa escola. E desde então, quando eu recebi aquela informação daquele jeito, eu conversei com o André, e é por isso que eu trago sempre ele. Eu falei, olha, eu vou parar de advogar e vou para a área da educação e eu vou alfabetizar o meu filho. E foi assim que aconteceu, né? E aí eu voltei, na verdade, para o curso de pedagogia, que antes de fazer direito eu já tinha feito 4 semestres e tranquei para fazer direito. Voltei, concluí o curso. E ali eu já comecei a aprofundar na área da educação especializada, da educação inclusiva, fui entendendo transtornos de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem,
E eu fui desenvolvendo o máximo que eu pude do que eu aprendia na prática, né? E foi assim, aí, graças a Deus, meu filho é uma criança, é um adolescente agora, cheio de potencial, está super bem na escola, mas ele tem aquela mãe que também luta todos os dias pelos direitos dele, né? O Miguel, não é uma criança especial, um adolescente especial, mas ele tem transtornos funcionais. E às vezes a gente acha que só o estudante, né, a sociedade como um todo, só aquela pessoa com uma deficiência, às vezes a olho nu, que a gente consegue perceber, é que merece direitos de inclusão. Mas qualquer pessoa que ela aprenda de uma forma diferente, que ela tenha uma necessidade diferente de se posicionar no mundo, ela também merece esse olhar diferenciado. Com certeza. E a lei garante isso, né? Os direitos e garantias individuais e coletivos, ele é muito respeitando essa individualidade de cada um. E aí eu juntei as duas coisas, a área jurídica com a educação. Hoje eu trabalho no Centro de Ensino Especial, eu sou pedagoga, orientadora educacional, especialista em ensino especial e educação inclusiva, e trabalho na UAB em duas comissões, Comissão de Proteção à Pessoa com Autismo e de Igualdade Racial. Então eu faço esses dois trabalhos ali, interligando com a educação. É muito bacana, Pedro. E eu sou, na verdade, suspeita para falar, né? Porque nós trabalhamos juntas, por 2 vezes pelo menos, né, Aninha? Pelo menos. Pelo menos. E, assim, sempre a Ana nos surpreende, né, com a forma de lidar com todas essas questões, de defender mesmo a coisa da diferença, seja ela, né, em todos os seus níveis. Então é surpreendente. E assim, como que é estar com essas crianças agora, adolescentes também, em casa nesse período, Ana? Porque você no Centro de Ensino Especial tem um trabalho gigantesco. Sim. Né? E você concilia isso com os seus 3 filhos, que também têm uma rotina de escola e tudo mais. E agora, parou lá o Centro de Ensino Especial, mas como que está em casa esse período finalzinho de férias aí, com a criançada, os adolescentes? Aí é a mãe, né? É a mãe. É a mãe. E quem nos assiste fica parando pensar nisso, né? Quando tá na escola ajuda, mas quando tá de férias, né? Tá ali todo mundo, como lida com isso, né? É diferente, é bem diferente. O lugar de mãe e da profissional. Sim. E tem horas que eu penso assim, gente, façam o que eu falo e não o que eu faço. É difícil. Porque eu passo em muitas escolas fazendo formações, em todas as regionais eu trabalho fazendo formações para os professores. E nas férias mesmo eu tive essa sensação, esse retorno, né? Cara, parece que eu encarnei as férias assim, de um jeito que isso repercutiu, né, professora de letras? Corretíssimo. Nos meninos. Então, assim, eu vivo hoje, até na minha terapia, né, eu tenho que falar também da minha psicóloga que me ajuda, essa pessoa que faz 1000 coisas. Eu, mãe, neste momento, eu estou vivendo um luto da infância dos meus 2 mais velhos. Sabe? Aquela coisa que eles precisavam muito de mim, demandavam um outro lugar da minha maternidade, e agora eles estão independentes. Eu vou falar pro Miguel, falo, meu filho, vai dormir, tá na hora. Peraí, mãe. Daqui a pouco, mãe. Aí, né? E afina a voz no meio do mãe. Aí eu fico... É esquisito, sabe? É estranho. Né? Ou então ele vai acordar e olha, Miguel já escovou os dentes, e puxo a coberta, o menino tá lá com a perna cheia de cabelo. Aí eu fico assim, né? É complexo, assim, né? E aí eu sinto que eu tô vivendo assim um momento da maternidade de mudança de fase, sabe? E eu percebo que a minha terapeuta me trouxe isso, né? A gente é mãe do bebê que está dentro da gente, do recém-nascido, do bebê que começa a ficar independente, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, e cada fase a gente se refaz nesse lugar.
Então eu tô assim meio que rompendo de um para o outro. Para se adequar. E aí o que que acontece? Eu tô meio que deixando as férias deles dois à la vontade, né? Então, assim, a especialista aqui não tá rolando para os adolescentes nesse momento, né? De férias, eles estão dormindo e acordando meio que sem limite de horário. E assim, eu dou uma devolutiva que eu acho que não é legal. As próximas férias eu acho que eu vou, sim, dar uma controlada nisso. E eu, pequeno, de 7 anos, que tem a questão toda de ainda obedecer, e que eu preciso preparar o café para ele, e desço com ele para brincar, esse eu consigo manter ali a rotina. Esse ainda está querendo mais a presença da mãe e as ordens, né? Ou a orientação. E a orientação. Mãe, aí a gente vai ler, né? Antes dele dormir, eu tenho que ler a história para ele. Não acontece toda noite, tá, gente? Eu não leio a historinha todas as noites. Mas a mãe perfeita não existe. Mas, Ana, isso é muito importante que você mencionou e a gente agradece de você ter se aberto, porque com certeza é uma preocupação dos pais que estão nos assistindo, né? Percebe aquele profissional dar todas aquelas dicas bonitinhas que daqui a pouco você vai dar pra gente também, que é importante, mas pensa assim, poxa, que ele tem a super nani, né? Perfeito. Mas diz que até você que tem o conhecimento e vê como ele é prático, tem dificuldade de aplicar. Não é verdade? Não é. As coisas na teoria e na escola, com os meninos é mais fácil. No núcleo familiar é diferente. E é de fato, né? Envolve a nossa emoção, envolve a questão da independência também que a gente quer gerar para eles. E, particularmente, eu estou vivendo essa diferença toda e que, nesse momento, que eu estou conseguindo programar as férias ali mais nos horários certinho, a alimentação. Olha, meu filho, no mês de janeiro você vai comer melhor. Hoje mesmo eu fiz o bolo de cenoura para colocar ali uma coisinha mais nutritiva na dieta dele. É com o pequeno. Com os outros dois, eu tô sendo muito sincera, eu estou me encontrando nesse lugar. Imagina. E isso está ligado à inteligência emocional, né? Lidar com essa questão de horários, de relação com os filhos, com as férias, essa questão de planejamento, está tudo ligado a essa inteligência emocional que tanto se fala, né? De saber lidar com isso, né? E é difícil. Com certeza. Assim, eu tenho no que eu construí sobre inteligência emocional, eu não sou especialista, né, nessa área, mas na minha curiosidade, eu construí um conceito que é o que tem me ajudado muito em relação a essa temática. Eu entendo que inteligência emocional é a sua capacidade de administrar todos os seus sentimentos de uma forma saudável. E quando eu digo saudável, eu não digo positiva. Eu digo saudável. Sim. Porque você administrar todos os seus sentimentos de uma forma positiva te leva para um lugar de perfeição, muitas vezes que te adoece. Inatingível, né? Inatingível. E lidar com todos os seus sentimentos de prazer, satisfação, alegria, tristeza, raiva, decepção, frustração, lidar com isso de uma forma saudável, no que eu entendo de inteligência emocional, é eu perceber que eu fracassei, né? Ou estou triste, eu vou trazer a tristeza. Nos últimos meses, eu tive de lidar muito com esse sentimento. A Frank sabe, eu recebi uma notícia de um diagnóstico de câncer na minha mãe, a terceira vez que a gente passa por esse processo. E, obviamente, foi algo que mexeu muito com a minha estrutura, então eu tive de lidar muito com o sentimento de tristeza, mas não só de tristeza, de desânimo, de medo, de insegurança, de incapacidade. E eu tive que, em um período de tempo prolongado, porque foram os últimos 4 meses, eu tive que administrar tudo isso. E eu percebi que não era para eu administrar de forma positiva, administra para você ficar bem com isso. Não, eu fui conseguindo administrar de forma que eu ficasse saudável. Estou triste, tá difícil, tá punk, eu vou levar. Eu confio em Deus. Deus, eu falo com Deus assim, Aba, eu chamo ele de Aba, meu paizinho. Eu falo, Aba, segura, porque o barquinho tá ruim, eu tô muito mal, não tô legal. E assim, eu consegui me compreender nesse lugar, sabe? E administrar isso de forma saudável para mim. Porque eu antes achava que eu tinha que
na tristeza, lidar com ela de uma forma positiva. Não, tudo bem, né? Tem que viver Tem que momento de viver e tristeza tal. também. Agora eu tô... E reflete nos filhos, na educação, né? Nesse tempo que eles necessitam. E foram as nossas vitoriosos, né? Porque a mãe tá aí já numa fase bem mais tranquila. Bem mais agora. tranquila, fez cirurgia, fez rádio, e foi justamente nas férias dos meus filhos. As coisas coincidiram. Então, no mês de dezembro, minha mãe iniciou o ciclo de radioterapia, que concluiu agora, em janeiro. Então, os meus filhos tiveram de ter uma família que não iria viajar e que eles estavam vivendo um momento muito diferente, né? A avó morando dentro de casa, muito debilitada. E aí o meu filho pequeno, a minha mãe vai tomar banho, ele fica lá na porta e fala, olha, vó, se passar uma formiga, eu vou matar, cuidando pra te proteger. Então, na nossa família, as férias da gente, esse ano, foram momentos de construção. Adequação completamente diferente. E isso é importante, né? Porque no seu caso foi por um caso de um problema de saúde, de um imprevisto, mas tem muitas famílias que é realmente condição financeira também. E qual é a sua sugestão, então, para quem realmente tem umas férias, tiveram agora no início do ano e terão no final do ano também, sem uma viagem, sem talvez um programa diferente, né? O que você fez para poder ter boas férias, os filhos terem aquele momento de diversão, de descanso, apesar dos problemas, de continuar aqui em casa? Pedro, eu vou muito para a realidade brasileira. Eu acho que a nossa realidade é que a maioria das nossas crianças, elas não têm as férias que a gente gera uma expectativa nas famílias de terem, né? Então, eu acho que qualquer família, em qualquer realidade, o que faz a diferença dessas férias é o tanto que você está ali, né? Então, a presença dos pais, né? A presença fazendo a diferença ali, de alguma forma se tornando mesmo alguém que está preocupado, que está proporcionando momentos. Até quando você quer descansar, né? Eu vou ser sincera, nas minhas férias eu só queria dormir. Eu estava muito cansada. Eu não estava a fim de preparar outros jogos e brincadeiras múltiplas para os meus filhos. E dormir acho que talvez a primeira prioridade da grande maioria dos professores, dos profissionais de educação, dos estudantes, né? Porque acordar com o relógio despertando 5, 5:30 da manhã ao longo de um ano todo, gente, o momento de poder dormir, ele é muito valioso. Então, isso, eu queria dormir. E tá tudo bem, né, como diz aí. Tá tudo bem. Então, o que eu fazia? Trazia para perto, sim, meus filhos. O pequeno que tem essa demanda, vai dormir comigo, vai dormir do lado da mamãe, vamos ler uma historinha juntos e vamos adormecer. E o dia que não era uma historinha, vamos assistir um filme juntos e vamos adormecer. Ou então, acontecia da gente preparar um chá antes de dormir e dormir. Então, assim, aí quando eu superei essa fase do querer dormir, que agora eu já estou mais descansada, passou, então eu tô, assim, tentando reinventar assim, com jogos, né? Então, mas nada que eu estou produzindo mais, não estou produzindo nada, gente. Eu estou comprando tudo pronto, vou lá e aí compro os jogos, jogo com eles em família, né? Com os meninos maiores, que o outro consiga participar. A gente vai muito aqui pro parque, né? Pertinho. A Frank gosta muito de área verde, de parque. Então, assim, quem tem um parque, como a gente tem aqui do lado, a gente vai pro parque, os meninos descem, o menor lá em casa, como a gente mora em condomínio, a área kids lá, de playground, virou a colônia de férias do condomínio. Tem uns 30, 50 meninos lá embaixo todo dia. Que bênção! Então, isso também é muito legal, né? Porque as férias, no caso de quem mora em condomínio, é aquela... Na verdade, nós tínhamos na nossa infância a rua. A gente brincava de pular corda, de jogar bola e etc. Hoje, os condomínios proporcionam algumas brincadeiras coletivas, encontros, eles saem fazendo ou nos prédios ou, né, na própria rua ali, algo que, de repente, retoma a nossa infância, a nossa. E acaba que é algo que eu estava comentando com a minha mãe, né? Esse brincar, minha mãe fala, nossa, mas o Bernardo tá brincando muito, ele brinca muito, ele não se cansa. Eu falo, mãe, esse brincar é um pré-requisito para a aprendizagem do ano que chega, né? Ele ali, ele tá construindo sinapses neuropsicológicas
que vão dar base de sustento para as aprendizagens cognitivas do ano que vem. Verdade. Então, assim, deixa os meninos... Coordenação motora, fina, grossa, enfim, lateralidade, né? Nas brincadeiras tudo isso vem. E a música também, eu penso que seja uma questão simples de se oferecer, porque existem crianças, as meninas fazem mais isso, né? De brincar com música, pôr para dançar, para desfilar. Sim. Então, acho que são coisas simples, de repente, que não requerem o comprar alguma coisa ou elaborar alguma coisa, mas que a gente pode sugerir. Olha, o meu filho, o Miguel, que eu citei para vocês, nessas férias, ele sempre teve um lado assim de gostar um pouquinho de fazer as coisas dele na cozinha. Olha só, que legal. E ele fala, mãe, a nossa secretária, ele reclama, ela é maravilhosa, ela é uma bênção, mas ele reclama do arroz, porque ele quer que o arroz dela seja idêntico ao meu, e não é. Então, ele começou a fazer umas comidas, né? Aí começou fazer uma macarronada, no outro dia ele fez uma janta para mim. Olha, gente. No outro dia ele fez um café da manhã e aí eu comecei a perceber, falei, meu filho, você tem uma habilidade culinária. Com certeza. Essa é a sua habilidade, vamos lá, vamos explorar. Já é chefe aí. Vamos explorar. Aí, semana passada, a gente foi para um encontro lá na Tokstok com o nosso amigo que é chefe, o Pedro Henrique. Olha aí só, que teve legal. Já trocaram figurinhas. Circuito gourmet lá na Tokstok e ele preparou. E aí eu já falei pro nosso amigo, chefe, o Pedro, né, Pedro? O Miguel vai passar uns dias aí na cozinha aprendendo coisas diferentes com você e tal. E ele já tá super animado. Que então, legal. Tem que incentivar. Vou dar um de Danilo Gentili aqui, vou falar, Pedro, queremos você aqui conosco, hein? No Pode Educar Brasil. Ele é ótimo. Tá vendo? O convite já foi lançado. Maravilha. Mas é isso mesmo, Aninha. Aproveitar qualquer habilidade que a criança, né, o adolescente já demonstre ali interesse, eu acho que é dar vazão para isso, para ver até onde vai. Você vai soltando, né, o carretel ali. E o retorno geralmente é muito positivo, até quando eles estiverem interessados nisso. Então, algo na cozinha simples, fazer, sei lá, uma gelatina juntos. O Miguel não, o Miguel já é alguém que vai para algo mais elaborado, né? Já saiu o café da manhã, jantar. Já tá ali monitorado pelo Pedro Henrique, chefe Pedro Henrique, gente. E essas coisas simples que, de repente, nós já temos em casa, né? A troca que existe em você acompanhar, por exemplo, um filho ali fazendo alguma coisa, ou te ajudando a fazer, seja na cozinha, seja na limpeza da casa, nos cuidados para a casa. Eu acredito que sejam atividades também que enriqueçam, por exemplo, o momento de férias, e que não precisa de dinheiro exatamente, não precisa... O que a criança e o adolescente normalmente quer? Né? A presença do pai, da mãe, da família ali, dos irmãos, fazendo mesmo essa troca. Então, na verdade, eu gosto da frase do básico é suficiente. Muito bom. Excelente. É isso. Eu penso, é algo que eu tenho na mente, assim, sabe? A frase de efeito para mim é essa, o básico é suficiente. O que a gente puder fazer, não precisa construir, né, grandes expectativas para um dia fazer alguma coisa muito potente. O feijão com arroz de todo dia, ele resolve bem. E prestar atenção nesse feijão com arroz. O básico, geralmente, ele já traz muita importância em si, ele já, de repente, seja resposta para muitas coisas que a gente fica tentando elaborar com grandes objetivos, que é o que você disse, né? Então, vou deixar para quando? Vou deixar para daqui 1 ano, 2, 3, os meninos vão crescer e não vão ter vivido aquilo que eu poderia oferecer num bate-papo, deitar no chão com eles e tudo mais, né? Então, acho que é por aí, Bernard, Miguel. E nesse mundo corrido, o básico, ele precisa de atenção, né, Frank? Como você disse, porque senão nem o básico a gente consegue fazer. Então ele precisa ser um esforço ativo, né? Realmente eu preciso fazer pelo menos o básico, tirar um tempo de qualidade com o filho, né? Seja nas férias ou na volta às aulas, para ter esse momento socioemocional, né? É importantíssimo de contato. Com certeza. Exatamente, muito bom. E já que você mesmo falou que nas férias, a alimentação, o tempo de sono, tudo desregula, o que é normal também, é um momento de férias, não dá para cobrar ali, né, uma religiosidade com horário, com alimentação. Mas agora que a gente está aí iniciando as aulas, voltando à vida normal, como é que a gente volta de uma maneira suave, tranquila para a nossa criança, para o nosso adolescente, esses hábitos de sono, de alimentação? Olha, eu
indico, né? Eu acho, é o que eu desenvolvo. Pelo menos 4 dias antes do início das aulas, a gente começa a retomar o ritmo de horário. Então, a gente começa com o ritmo de horário, de acordar, de refeição, de dormir. A gente tem, nesses 4 dias, é o dia que eu vou com eles etiquetar o material escolar. Eu deixo para fazer isso, eu compro antes o material, mas eu deixo para fazer esses últimos ajustes logo nesses 4 dias, porque fica o clima, né? Vai favorecendo a consciência a internalizar que o momento está mais próximo. Sim. E uniforme escolar, vamos conferir se está legal, passar água e dar o pontinho no que está furado, que a gente vai reaproveitar do irmão, né? Então, essas coisinhas, esses pequenos detalhes, eu faço uns 4 dias antes. E a rotina visual também, eu acho que ajuda muito. Não precisa ser grandes rotinas visuais, mas assim, dependendo do nível de organização que o filho tenha, tirar algumas fotinhas do horário de acordar, horário da escola, horário de dormir, de lanchar, de jantar e de deitar, tira as fotinhas, coloca os horários e põe ali. Explica mais pra gente, o que seria essa rotina visual? Qual é a sugestão, assim, prática? Quais seriam essas fotinhas? Fala pra gente que isso é interessante, eu gostei. A rotina visual, na verdade, ela é um instrumento que a gente utiliza para trabalhar com as crianças especiais, para elas conseguirem se autorregularem, né? Os meninos, nossos alunos autistas ou com deficiência intelectual ou outras deficiências, eles precisam de algo material, porque essa relação do abstrato com o concreto é muito distante para eles. Então, um dos instrumentos que a gente utiliza é a visualização, né, através da imagem. Então, ele se identifica pela imagem. E quando a gente faz isso com os nossos filhos, né, assim, no ambiente mesmo de casa, isso automaticamente já ajuda a criança ou adolescente ou a pessoa a se auto-perceber. Então, tem gente que usa caderno dos sonhos para projetar coisas que querem lá na frente alcançar. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mural dos sonhos. Uhum. Então, é algo próximo desse instrumento. É você visualizar aquilo que você tem, você se autorregula e com a autorregulação você se projeta para. Aninha, de repente, para ficar de uma forma mais simples, uma folha mesmo, ofício, escrito ali essa rotininha, né? Eu gosto de tirar uma fotinha. Mas então, eu tiro a foto dele, assim, no horário, por exemplo, acordou. Uhum. Então, escovando os dentes, você vai lá, tira uma foto e coloca, revela ali, pode ser numa folha desse tamanho aqui, Sim. mas, sinceramente, não funciona muito, tem que ser maior. E aí, coloca a fotinha, tirando o dente, acordar às 6 da manhã. Ou ainda no período de férias, você pode colocar 8 horas, meio-dia, almoço, uma fotinha dele lá almoçando. 3 horas da tarde, lanche da tarde, 20 horas, jantar. Perfeito. Então, a criança ou a pessoa, ela, com a própria imagem, ela cria o referencial e ela se autoprojeta para aquilo. Que é a memória visual, ó. Aquele horário aí a mãe também não precisa ficar falando o tempo todo, Sim. né? Poupa saliva. Aninha, agora pensando aqui em uma coisa, Pedro, a gente estava falando bastante sobre a questão das crianças e dos adolescentes. Mas me diga uma coisa, e a Ana, aquela lá do começo da nossa conversa, né? Orientadora educacional, também advogada, essa mãe de 3 esposas e tal, férias como né, professora também, tudo isso, psicopedagoga. Nessa rotina toda, cuidando da mãe, dos 3 filhos, também do esposo ali na parceria. Tem como descansar? Tem. É possível, foi possível, né, nesse período de janeiro agora. Gente, tem que ter, senão é impossível, né? É impossível. Não, é impossível. Descanso. Vai voltar Descanso muito, meu marido sabe. Eu só que durmo mais cedo na minha casa e só que acordo mais tarde na minha casa. Então tem um respeito nesse horário, o limite da mãe, né? Eles têm, né? Então lá em casa a gente conseguiu estabelecer algumas regras, algumas cercas, né? Mesmo para proteger esse lugar da individualidade do outro, né? Então eu realmente sou uma pessoa que eu preciso de descansar, eu preciso dormir. Porque a rotina daqui a pouco voltando à escola é uma rotina que é puxada, porque ela é conciliada com essa coisa também da família, da mãe e tal.
E professor, a gente tem até brincadeira sobre isso, que a gente para mais do que as outras categorias, né, profissionais para descansar mais que uma vez por ano. E isso, a legislação, ela prevê isso para o estudante, né, sobretudo para o estudante, porque a questão do intelectual, né, do desenvolvimento, né? Requer também essas paradas, não é isso? Então, daqui a pouco, a Ana volta para o centro de ensino especial, vai lidar ali com N estudantes, enfim, com os colegas também, né, professores, enfim. Tá tudo certo esse momento de um mesinho e daqui a pouco, no meio do ano, para por 15 dias. Isso realmente seria o ideal? É suficiente? Isso recarrega a bateria mesmo? Olha, eu acho que sim, só que no meu caso, eu não desligo uma chave e ligo outra. Férias, off, retorno, on. Não funciona assim pra mim. Então você é bem humana. Não rola assim pra mim. Primeiro que na advocacia, se você, o direito, quem atua, né, não tem como a gente descansar porque as coisas estão mudando. O mundo está girando. O Supremo está editando aí informativos e toda semana eu tenho que entrar no Dizer o Direito e dar uma olhada nos informativos. Então, assim, não tem como a gente desligar. Apesar que a pausa do judiciário no final do ano é longa também. Mas não me cancelem, viu, advogados? É só... Em nível de andamento processual, né? Mas em nível do que está acontecendo, né? Ainda mais nesse ano, diante de tudo que aconteceu. Já começou um janeiro. Já começou um janeiro conturbado, né? Enfim. E como eu falei, né? Antes de começar, eu falei, cara, você me perguntou qual é o seu hobby. Eu não aguento ficar sem leitura. Então, eu tô lendo e eu já tô pensando, nas minhas férias eu desenvolvi meu pré-projeto de mestrado. Então, o que nós temos aí vindo por aí? As férias podem ser uma época de produtividade pessoal, né? Sim. Que é o que dá prazer por outro ângulo. Na verdade, você está trabalhando, porém focada em algo que seja seu. É o que Freud traz, né? O que te faz gozar. Isso né? aí. E assim, o meu prazer está muito nisso. Então, quando eu me sinto produzindo algo que eu gosto, que eu sou intimamente tocada e afetada, cara, eu descanso muito com aquilo. Me descansa total. Então, esse mês foi isso. Foi um mês junto com a Flávia, não podia ser diferente, né? A Flavinha, grande amiga. Eu e Flavinha, amiga. Beijo, Flávia. Queremos você aqui, hein? Você será a próxima, viu, Flavinha? Eu e Flavinha, assim, gente, eu vou falar, em tempo recorde. Quando a gente viu o edital da UNB já estava publicado e assim, a gente, vamos fazer. Fizemos, aconteceu, mandamos, enviamos e foi. Não sei o que vai dar, mas foi. Já deu certo, com certeza. Mas é isso, assim, eu acho que dá para descansar, dá. Mas no meu caso, eu gosto de descansar produzindo. Perfeito, isso é excelente, Pedro, porque a gente também está descansando produzindo, né? É verdade, é prazer. E na sua opinião, na sua convivência com os alunos, principalmente na orientação, que isso é voltado mesmo para esse apoio emocional, esse apoio, né, pedagógico, essas pausas para o estudante e para os demais professores também, né, que tem muitos que nos assistem, elas são realmente algo de muita valia. É necessário. As pessoas falam, não está trabalhando, tem férias demais, mas não é isso, é uma necessidade, realmente, né? Aí nós vamos entrar em dois campos, né? O aluno regular, do ensino regular, ele de fato, ele precisa dessa pausa, porque ele precisa do descanso para que ele tenha condições de novas aprendizagens, e assim como o professor, ele precisa da pausa, porque é um trabalho que demanda uma atenção coletiva insistente, né? Emocional. Insistente no sentido de estar ali o tempo inteiro. Sim. Agora, perceba, onde eu trabalho, essa quebra, essa pausa, ela não é tão legal para os alunos, ela chega a ser prejudicial, porque quebra a rotina deles. Então, eu não tenho como me desligar 100% dos meus alunos. Eles me ligam, eu preciso conversar com eles, eu preciso dar assistência, eles querem... Tem aluno especial que todos os dias ele vai para o portão e ele não entende que ele não vai sair, ele entra em crise. Olha que visão interessante, né, Frank? Ele precisa do horário, depois do almoço, ele sabe que ele vai para a escola e que o ônibus da escola vai passar.
E quando não passa, quebrou a rotina, ele desorganiza, se desregula. E aí o orientador precisa ser sensível e entender que é o orientador dele. Então, quase todos têm o meu telefone. E meus filhos, minha família sabe. Tem uma aluna, a Elisama, ela me liga todos os dias. E eu preciso dar essa assistência para ela, porque ela precisa se sentir em contato com a escola de algum jeito. Porque no caso deles, foi dificílimo na época da pandemia, em que eles só conseguiam ver o professor por tela. Foi um trabalho que a gente penou muito com as famílias, porque as famílias não conseguiam controlar a impulsividade deles de irem para o ônibus da escola. E cadê o ônibus? Eles se agitavam e se batiam, porque eles, sabe, para eles estavam perdendo. E a rotina tinham. Começou a voltar ao normal em 2022, e de repente vem em dezembro, finalzinho ali, início de férias. E essa quebra, quando voltar agora em fevereiro, é bem lento, né? Fica sendo lenta essa coisa do retomar essa rotina, e a gente consegue entender mesmo essa sua fala em relação à coisa, né? A parada para os meninos do ensino especial. Então, a gente, na verdade, é um orgulho ver você falando disso, né? Que você atende o telefone, que você realmente tem o seu número, né, ali divulgado para os estudantes, porque a gente precisa dizer isso, né, para o Brasil, que existem profissionais que fazem esse tipo de doação, esse amor, né, amor pelo que faz, é amor pela profissão, é amor pelo ser humano, que a nossa profissão ela é essencialmente de doação, de energia, de lidar com emoções, muito mais do que com conteúdos especificamente, né? Então, você só nos emociona mesmo. Você é linda, por isso você foi convidada. Ai, obrigada, Com gente. certeza. Obrigada. Ela tem muitos relatos assim, viu, Pedro? E isso é muito bonito, é muito importante, porque eu acredito que a rotina ela seja importante para todos, né? Eu acho que a gente só consegue qualquer coisa com a rotina. E, ao mesmo tempo, aquele paradoxo. O descanso também é super importante. Você falou do aluno regular e do aluno especial. Então, assim, precisa do descanso para poder produzir mais. Ao mesmo tempo, também quebra a rotina para voltar com aquilo ali também leva tempo, né? Então, o professor, como esse mediador e o orientador educacional, os profissionais da educação, essa dificuldade em todos os aspectos. Nas voltas às aulas... com o período de cansaço, querendo as férias e o descanso, a volta da rotina. A minha maior, Pedro e Frank, eu acho que a minha revolta é quando eu percebo que políticas públicas ou opinião pública em geral querem colocar estudantes de educação em uma caixa só. Porque isso não acontece, isso não funciona, isso não existe. Né? Nós lidamos com seres humanos diferentes e que vão aprender de formas diferentes. Então, até a adaptação do tempo da escola. Tem criança que dá tchau para a mãe e vai embora. Tem criança que vai precisar ficar 1 hora na escola. Outra, só 15 minutos. Outra, 3 horas. Ah, não, mas o período de adaptação... Todos os alunos de segunda a sexta vão sair às 4 horas. Engessado, né? Não tem como. Nosso currículo aqui na Secretaria de Educação não é engessado, é um currículo flexível. Currículo em movimento, né? Já diz. Por isso dessa flexibilidade. Mas, infelizmente, a gente lida ainda com esse paradigma, com essa... Sabe, para mim chega a ser criminoso como pega o sujeito e coloca num protocolo de... Quer encaixar ali naquele... Robozinho. As crianças vão todas se adaptar em 3 horas dentro da escola. Não funciona assim. Uma criança de 4 anos que nunca pisou numa escola, ela é obrigada a ficar ali de 1 a 4 da tarde, porque ela está em adaptação, até 4 para você. Não rola, não funciona. E a gente tem excelentes profissionais que têm esse olhar carinhoso, esse olhar mesmo humano para todas essas causas, porque agora no retorno eu penso que para o profissional, os professores que vão, por exemplo, mudar de ambiente de trabalho, saíram de uma escola, vão para outra, tem um impacto, né? Emocionalmente, a gente fica como adulto pensando, e agora, com quem eu vou conviver, quem que vai estar ali, como que vai ser minha chefia, como que vão ser os colegas, o que eu vou poder fazer na escola que já é da minha prática, o que eu vou ter que ir com mais cuidado. E para a criança e para o adolescente,
Isso vem como uma bomba se ele vai para um ambiente novo, se ele vai trocar, mesmo dentro da mesma escola, trocar de turma ou de professor, já pode trazer Sim. essa angústia, essa ansiedade. Sim. E aí, o lidar com isso, tanto para a família, pais, quanto para os profissionais que estão ali, tem que ter essa pegada de não tentar encaixar, né, todos no mesmo ritmo, no mesmo protocolo, no mesmo quadrado. Né? É necessário, de verdade, pensar que você está lidando com pessoas diferentes. Sim. Sejam elas de 3 ou 4 aninhos, ou aqueles de 14 ou 24, né? A gente precisa tentar primeiro, né? O início do ano não é para despejar conteúdo, como muitas escolas, inclusive, pensam que tem que fazer, né? O início do ano é para acolher, para verificar, encaixar todo mundo nessa coisa do melhor espaço, bater papo, né? E esse papel do professor, do orientador, é fundamental, até que todos se sintam bem, se sintam, de fato, ali fazendo parte. Né? Preparados para a jornada que vai começar. E na opinião de vocês, isso é o que mais impacta, Frank, a educação no retorno das férias? Bem, eu acredito que sim, por isso, porque nós, como seres que precisamos lidar com as emoções, onde nós estamos, em que turma nós vamos nos encaixar, até mesmo o professor, né? Como que eu fui recebido pela turma, né? Geralmente a gente é recebido da maneira como a gente também se apresenta, né? Então, lidar com tudo isso tem que ser a nossa principal preocupação no planejamento, né? De todas as atividades de uma escola. Até mesmo a gestão, quando vai organizar o primeiro momento, que é a semana pedagógica, para receber seus professores, os demais profissionais, precisa estar preocupado com esse acolhimento. E é um acolhimento não de trazer ali já a rotina, cobrar aquele monte de PowerPoint, né? Isso, é um acolhimento de acolher mesmo, de abrir espaço para bater papo, de abrir espaço para que as pessoas se conectem ali. E a mesma coisa a gente tem que levar para a sala de aula, porque é triste você chegar no primeiro dia, a gente teve isso quando era estudante, e o professor já encher aquele quadro ali, dizer copie, né? E vamos mandar bronca. Se for por aí, tá tudo errado, porque a gente virou o século, virou o milênio. E continua com práticas arcaicas, né? Antigas. O principal, talvez, hoje, desafio do século XXI para a educação seja esse, da gente deixar essa coisa conteudista. Não que a gente vá abandonar, né, as aprendizagens dos conteúdos, mas enquanto eu não conectar, não tiver as pessoas interagindo em prol de um mesmo objetivo ali, que elas se sintam parte da coisa, a gente não consegue ensinar nada, nem português, nem matemática, nem nada. Né? E a Ana vai poder falar bem disso, Frank, que você falou, é trazer realmente essa interdisciplinaridade, né? Eu posso falar das férias, dos aprendizados das férias e linkar com o meu conteúdo, com o meu currículo, né? Após esse acolhimento. Que não seja aquela redação de quando a gente era estudante, né? Como foram as minhas férias, que a gente vai fazer aqui uma brincadeira com quem está nos ouvindo. Certamente já passaram, né? As pessoas já passaram por aquela redação antiga. Mas é algo bem interessante que você falou, Pedro, que não fazer também uma ruptura. Epa, encerrou aqui o momento de férias, a partir de agora a gente está na escola, a escola é aula. Tá, aula sobre o quê? É aula sobre a vida. Então, se eu trago o que foi vivenciado, né, pelas crianças, pelos adolescentes, de alguma forma, para o nosso bate-papo, para uma roda de conversa, para uma atividade, sei lá, de pintura, de dança, é possível que eu vá ter muito mais atenção ali e aprendizagem do que partir diretamente ali para dar aula de oração coordenada já, né? E eu acho que parte muito, Frank, isso que você traz, eu falo com propriedade, né? A Frank já foi minha chefe. E eu vinha de experiências em escolas que quando eu cheguei na escola que ela era diretora, ela com a Edna, eu me senti tão acolhida que eu escolhi, eu falei, eu quero ser amiga delas, porque eu senti um espaço, uma abertura, sabe? Não era aquela diretora, aquela pessoa inacessível, pelo contrário, a Frank, toda vez que elas entravam nas nossas coletivas, Frank, eu acho que eu nunca te falei isso, amiga, mas eu sentia uma coisa tão boa de ouvir as meninas falarem, que aquilo ali não tinha como, eu levava para minha prática, né? Verdade, é verdade, eu sei que parece, né, porque a gente está aqui, mas é porque você está trazendo isso, e eu acho que muitas escolas, tudo parte da gestão.
A gestão é o útero da escola, eu penso nisso. Com Então, certeza. se a gestão, ela gera na equipe, nos profissionais, esse acolhimento, esse espaço, né, de vivências múltiplas entre as pessoas que fazem parte daquela unidade, indubitavelmente vai refletir lá na sala de aula, né? Esse professor, ele vai estar muito mais humanizado para receber esses alunos. Então, a especialista em gestão, né, pontuou o que eu percebo. E, assim, quando a orientação educacional é um lugar extremamente complexo na escola. Eu só fui saber isso quando eu virei orientadora. Porque você é o apoio da gestão e o apoio dos professores, mas você está lá, o seu olhar é para o aluno. Olha só, todos os pilares, né, perpassa ali. Então, você está ali... fundamental, extremamente fundamental. Eu, como advogada e educadora, eu defendo os direitos dos alunos, assim, às vezes até brutalmente, se precisar. Faço, sabe? E com muita tranquilidade em relação a isso, porque como eu sou muito legalista, eu sei muito bem até onde eu posso ir. Mas eu acho que o papel do orientador é muito de provocar essa humanização na gestão. E se você tem um orientador omisso ou uma gestão impermeável, o trabalho não flui. Entendeu? Então, eu tenho a sorte, sabe, de trabalhar numa escola em que é muito permeável, então eu consigo trabalhar muito bem com a gestão, mas eu tenho vários colegas que se frustram nesse lugar, porque não conseguem, né? Porque tem muitos gestores que acham que o orientador quer o lugar do gestor, né? Sendo que a gente está ali com um olhar 100% para o aluno. A gente apoia o professor, mas a função é assistencial ao aluno. Que é, na verdade, o de todos, né? Todas Exato. Ali, o nosso foco é o aluno. É Os o profissionais aluno. da educação precisam trabalhar para o estudante. Para os estudantes. Né? E para que a gente tenha um ambiente de trabalho o melhor possível para que a gente possa entregar para o estudante. Exatamente. Né? E é algo que é a minha crítica, assim, hoje, que eu tenho a educação como um todo, não vou trazer para a Secretaria de Educação, mas a como um todo, é a valorização, além do professor, do lugar que o orientador ocupa. Porque tem muito orientador, e eu falo que por culpa aqui de todos nós, alguns que não exercem esse lugar, eles contaminam, acabam que contamina todos os outros, porque aí os que querem fazer, fica com aquela coisa, mas o orientador não faz nada. Para que tem orientador na escola? Cria essa cultura tóxica, né, na profissão. Existe essa cultura, né? E não sou eu que estou falando, Miriam Grispo fala isso, que é referencial teórico da nossa área. Uma das. Que é algo que a Franklin me conhece, eu quebro muito rápido, porque quem me conhece sabe, eu tenho todo o respeito por todas as pessoas da escola, mas eu não consigo fazer de conta que está trabalhando. Fazer de conta que está trabalhando, né? E deixar o nosso estudante à mercê. À mercê, né? Porque tem escola que ainda não tem orientador educacional, infelizmente, até hoje, né, Aninha? Mas a gente consegue perceber que onde existe esse profissional, ou mais de um, né? A escola, e que o trabalho de verdade é feito nessa linha de, né, humanizar as relações, de verdade fazer uma orientação educacional para o estudante, para a sua família, a gente nem pode falar de índice de DEB, mas a gente pode falar de índice de desenvolvimento mesmo, pedagógico, né, de aprendizagem. A gente vai falar de pessoas felizes, né, ali, na medida do possível, isso é contagiante. Então, o orientador, quando ele faz um trabalho dentro do que precisa ser, a gente consegue perceber uma forma, né, mais amena de trabalho dentro da escola. Então, assim, eu tenho N colegas, né, que são fantásticos nessa área, tanto quanto você, e a gente tem muito orgulho mesmo de ver que, às vezes, é um orientador, né, Pedro, para a escola, mas que ele consegue envolver, ele consegue fazer com que o trabalho flua e consegue conectar todas essas peças, estudantes, família, professores, demais profissionais. Né? No meu trabalho é um grande desafio, porque eu tenho 2 escolas na escola. Eu tenho o centro e a precoce. Então, a educação precoce, ela tem um organismo próprio, né? É de fato uma escola dentro de outra.
E eu sou a única orientadora lá. Ana, desculpa te interromper, mas só para quem está nos assistindo e não é da educação, fala para nós um pouco qual é o trabalho do orientador no colégio e, assim, essa importância de também ver as questões sociais do aluno que está ligado ao orientador. Muitas das vezes são vocês que logo no início, voltou às férias, identificam um aluno que sofre uma agressão, talvez um assédio, algo realmente mais profundo. Conta para nós aí, para quem não entende o tamanho, a importância, o que o orientador, né, desenvolve no colégio. Pedro, e só aproveitando esse gancho já para você emendar também, como nós estamos aí com pessoas nos assistindo que de repente nem sejam também da educação e do Distrito Federal, a questão do Centro de Ensino Especial, que é onde você trabalha, sim, que faz parte da Secretaria de Educação do Distrito Federal, né, Escola Pública, como que é esse atendimento, assim, em poucas palavras? Tá bom, gente, é importante, eu agradeço esse espaço para falar disso. Se quiser falar ali, aquela câmera é sua agora, viu? Para você brilhar com a profissão. Vou falar para vocês mesmo, tá? A câmera ali não tá rolando. Eu gosto de falar, eu coloquei uma definição dentro do livro da Grispo mesmo, para ficar mais claro. Eu imagino um ringue, né? Um ringue e 2 lutadores ali, né? E eu vejo que a gente está no campo, o trabalho do campo mesmo, que é a escola, é como se fosse um ringue. E é o ringue do MMA. O orientador vai mobilizar, mediar e articular. Então é MMA. MMA, o ringue do MMA, entendeu? Mobilizar, mediar e articular. E isso daí, essa regrinha estava lá nas aulas para o concurso. Para orientador. Que legal. Então, assim, o nosso papel, sobretudo, é esse, de mobilizar para que aquele aluno ele seja reconhecido na sua individualidade, né? Seja o aluno que tem transtorno ou dificuldade de aprendizagem ou qualquer outra questão específica da aprendizagem dele. Então, a gente acompanha o diário, acompanha o professor, acompanha as questões mais próximas do aluno, que às vezes a pessoa tem ideia assim, o aluno está dando problema, vai para a sala do orientador. Essa é uma percepção muito equivocada do nosso papel. Nosso papel é realmente de mobilizar para que a escola atenda ao aluno no que ele necessita. Para que a aprendizagem ocorra da melhor forma. Articular as necessidades dele com a escola e com a rede externa. Então, aquele menino que está no cantinho, que não se entrosa, né? Aquela adolescente que está no banheiro se cortando. Então, a gente vai articular projetos internos dentro da escola para lidar com as necessidades dos estudantes. Aninha, só te cortando, às vezes muitas questões, como o Pedro falou, de violência doméstica e tal, são percebidas pelos professores e levadas ao orientador, ou vice-versa. E a partir dali, essa criança ou adolescente passa a ter um acompanhamento de outros órgãos, inclusive, né? Então... porque aí a gente faz, né, nesse momento de escuta, né, e acolhimento, que as pessoas confundem também com o trabalho de psicólogo. O orientador não é um psicólogo. É só para identificar. A gente identifica situações pontuais que a gente consegue chamar a família e conversar ali. Às vezes nem a família percebe, de repente, alguma situação que seja de saúde, ou às vezes não quer reconhecer. Exato, e tal, né? Tem toda essa coisa do luto. Exato. Então, o papel do orientador, ele se torna mais importante ainda nesse sentido, de ser esse gancho, esse elo, alguém que vai despertar. Entre o aluno e a família, entre o aluno e o professor, entre aluno e aluno, né? Então, quem é o responsável por fazer isso na escola é o orientador. Sim. E aí com a rede externa, né? Então todos os encaminhamentos, seja para o conselho tutelar, o diretor assina o encaminhamento em nome da escola, mas quem faz essa articulação e conversa com o conselheiro e vai saber qual que é a demanda daquela família, porque assim, 90% dos casos que eu atendi, que eu precisei de conselho tutelar, 90% dos casos já tinham demandas lá no conselho tutelar, já é aquela família conhecida do conselho, Sim. né? Então, a gente já começa a ser a ponte ali de troca entre o conselho tutelar, entre o Ministério Público, entre a Delegacia da Criança e do Adolescente, entre o Conselho de Saúde, a UPA daquela comunidade.
Então, nós fazemos esse trabalho de rede mesmo, né? Articulando. A escola é uma cidade. É uma cidade em né? movimento, Porque exatamente. se a gente pensar bem, 95% das famílias são representadas de alguma forma dentro da escola, né? Com uma criança, um filho. E todas essas realidades perpassam muito por esse profissional, né? O orientador. E quando a gente mediar, né? Mediar muito que eu entendo é muito em relação às próprias famílias, né? Porque no ensino regular eu mediava muito entre os próprios alunos e os pais, né? Várias questões, inúmeras questões. No centro eu medio muito entre os pais e o laudo, né? Não é nem entre o filho. Então aí a gente vai para outra questão que a Franklin trouxe, né? O que é a educação precoce, como é que funciona? Aqui em Brasília, a gente atende aos estudantes especiais que não foi possível a inclusão no ensino regular. Então, ele passou por uma classe especial, que é uma classe mesmo, uma turma, dentro da escola regular, ele tem um tempo para estar ali, até 3 anos, e aí ele não conseguiu se adaptar à escola, né? Aquele estudante, não foi possível ele ficar ali junto com os outros na turma inclusiva. Aí ele vem para o centro de ensino especial para a gente trabalhar com ele currículo funcional. Então, lá a gente não tem expectativa, não cria isso na família, nem no estudante dele aprender A, B, C, D, E, letramento, né? A gente vai trabalhar as habilidades de autonomia, de ir ao banheiro sozinho, desenvolver brincadeiras, desenvolver outras áreas do cérebro para que a gente consiga ofertar para esse estudante, para essa família, mais autonomia. O atendimento é bem específico. É, né? Muito bem especializado. Aí, lá na escola, isso aqui nós temos no Distrito Federal, o Centro de Ensino Especial. No meu centro de ensino especial que eu trabalho, que é o de Samambaia, a gente atende também um programa de educação precoce. E o programa de educação precoce é um programa que a gente atende bebês de 0 até 3 anos e 11 meses. Então, todas as crianças prematuras, sindrômicas, deficientes, que o médico, ele pede uma estimulação precoce, aquela família não tem condições de pagar na via particular, a gente tem essa assistência aqui no DF. Que eu particularmente usufruí. Então, eu sou muito grato. Eu tinha um problema no pescoço, precisava dessa estimulação. Olha que legal. Parto, e é realmente um trabalho fantástico que a rede... Olha aí, olha o nosso resultado. Olha o resultado. Olha o nosso resultado. Aí não vai servir de exemplo bom, não. Meu Deus, olha isso. Aí vamos fechar o centro, tem que fazer uma propaganda boa. Mas o trabalho é maravilhoso. É lindo o trabalho. Eu sou apaixonada lá na precoce. Minha mãe é muito grata também. E as mães, né? Com certeza. E aí o meu trabalho, assim, a gente tem uma fila lá acompanhada pelo Ministério Público, sempre a fila é enorme. É sempre mais intensa do que a gente tem de vaga. Mas o meu trabalho ali de mediar é muito com a mãe e o laudo, né? A mãe que acaba de receber um laudo e chega na precoce com aquele laudo e completamente perdida. Então, eu faço uma escola de pais com os pais lá, a gente conversa muito, eu faço todos os encaminhamentos, não só relatório psicopedagógico, BPC eu vou atrás dos pais, se precisar entrar com recurso, eu entro. Você não pode falar isso. Mas eu falo não cobrando nada de pai nenhum, mas assim, o que eu posso fazer para que aquele aluno, ele tenha assistência social, ele tenha assistência pedagógica, ele tem assistência médica, emocional, tudo eu procuro fazer dentro do que eu tenho, né? Às vezes a gente até sofre porque não consegue, e aí a gente tem os parceiros, né? A nossa escola hoje tem o coletivo Motirô, que é lá em Samambaia. O coletivo Motirô é uma organização que é amigo da escola e que nos ajuda muito, porque a gente realmente não tem braços para conseguir. Eu imagino. Ana, e pegando esse gancho da importância dos parceiros, nosso projeto do Pode Educar, ele tem como esse lema principal que nós acreditamos no poder transformador da educação. E
para que a gente transforme, muitas das vezes a gente fica com aquilo, né? Será que eu preciso ter muito dinheiro? Eu preciso ser um grande empresário? Eu preciso ter tempo? E muitas das vezes é somente a boa vontade, né? E é por isso que nós, como empresa, já desde o início do nosso primeiro episódio, nós temos como viés social poder ajudar instituições parceiras, essas que você falou, que nos ajudam Sim. como escola, que faz essa mobilização. E a cada trimestre nós vamos fazer uma ação social, como Pode Educar Brasil, e durante esse trimestre nós vamos veicular eles nos nossos episódios. Pegando esse gancho para a gente poder, vai aparecer aí na tela, nós escolhemos para iniciar o projeto Obras Sociais O Consolador, que é um projeto que a Frank conhece, dos amigos dela. Eu vou deixar ela apresentar para vocês aí e os dados estão na tela. Sim. Então, esse projeto é maravilhoso, é desenvolvido lá no Sol Nascente, é uma organização sem fins lucrativos dos amigos Eric e Marquinhos, né, que são pessoas que dedicam mesmo a vida, né, para ajudar crianças, adolescentes, famílias do Sol Nascente. E, assim, são famílias que estão em situação de... necessitam de tudo, né? Então, eles têm lá a creche, escola, e hoje a gente está aí, então, inaugurando essa... na verdade, a gente fica bem feliz de poder falar sobre isso, né, Pedro? Porque o que a gente quer é, de fato, poder ajudar a Eric e o Marquinhos a ajudarem mais pessoas, né? E quem puder fazer uma doação, pode acompanhar aí na tela, né? Tem telefone, enfim, tem todos os contatos para que qualquer tipo de doação seja direcionado para o Consolador, tá? Então, aos amigos Eric e Marquinhos, um grande abraço. Isso, uma organização séria e nós temos esse objetivo de poder impactar vidas, mesmo embrião, no início do projeto, a gente acredita que a gente pode fazer isso. E uma das maneiras é estar veiculando. Então, se você pode fazer alguma ajuda, não sabe, tem tantas que talvez não façam o que prometem, né? Então, a gente vai aqui encaminhar para as pessoas que nos assistem, pessoas sérias que fazem um trabalho muito interessante aqui em Brasília, como essa, o Consolador, aí desde 2005. E como você disse, o trabalho de orientador depende desses patrocinadores, assim, né? Dessas pessoas, esses apoiadores que fazem essas obras sociais, né? Depende. Muito. Com certeza. É um dos grandes desafios. Maravilha. E falando a respeito disso, do nosso projeto, essa ajuda que a gente pode dar, como Pode Educar Brasil, e também estar com este projeto, de trazer pessoas como você, Ana, para poder conversar sobre educação, nos trazer boas dicas, só é possível também pelos nossos patrocinadores, né? A gente pode ajudar outros graças às pessoas que confiam no nosso trabalho, né, Frank? Com certeza. E aí nós temos aí a alegria de já logo no primeiro episódio contar com a ajuda de um patrocinador. Ele vai estar aparecendo para nós, é o Sistema X de Xadrez Escolar, que nos permite poder fazer esse trabalho, também ajudar essas instituições. E como você falou, né, os jogos, tanto no período de férias quanto no período educacional, eles são muito importantes, a gamificação. E o xadrez, com certeza, é um deles. Não é verdade, Ana? Exato, sim. Tudo que desenvolve, tudo que provoca, né, as experiências multissensoriais, né, da visão, de você desenvolver o raciocínio, né, colabora muito para o desenvolvimento integral do sujeito, desde do pequeno ao grande, assim, ao adulto, né, ao velho. A minha mãe, eu falo para ela tá lá meio que parada, eu falo, mãe, vamos fazer um crochê, vamos fazer uma charada, vou chamar aí você para dar aula de xadrez lá para ela, para ver se ela... É para todas as idades. Né? Porque é isso, quando a gente traz a questão da neuropsicopedagogia, é isso, são estímulos, né? Para o nosso cérebro funcionar melhor. E são questões que a gente já comentou anteriormente, de repente é muito mais fácil ter ali um tabuleiro, um jogo de xadrez para desenvolver com a família, né, brincar ali com amigos e tudo, do que um outro grande objetivo que de repente requer mais investimento e tudo. Então, o xadrez, além de todas as habilidades que desenvolve, ele também tem essa coisa de agregado social, né? Uhum. Enfim, é um jogo de tabuleiro que vai estar aí na sua vida agora permanentemente, né, Pedro? É verdade, faz parte da minha história e o Sistema X agora está chegando no DF, inclusive em alguns colégios privados,
para ter exatamente essa parte, ele trazer de maneira pensada o xadrez, que a gente já conhece, já ouve falar, já tem aquela cultura de ser um bom jogo para estimular a mente, mas com esse viés pedagógico, né? Não o xadrez pelo xadrez, mas trazer esses benefícios de formação integral, né? Então as escolas, os pais vão poder contar aí com esse sistema que apoia a educação por apoiar também o Pode Educar, né? Porque às vezes fica parecendo, quando fala de investir em educação, que a gente tem que ter uma sala com, né, data show, com um computador por estudante. Não é isso, né, Pedro? Às vezes um jogo de tabuleiro ali, o xadrez, por exemplo, ele consegue reunir muitos estudantes ali em torno de algumas peças que parecem, no primeiro momento, podem, né, falar assim, é algo que isso daí vai desenvolver exatamente o quê? Porque se fosse um computador, ia viajar pelo mundo, por ele, pela internet, mas enfim, pelo jogo, a gente consegue trabalhar português, consegue trabalhar matemática, educação física, artes, enfim. E é algo que as escolas podem adquirir facilmente, né? Hoje a gente tem a possibilidade de jogos que são mais simples, que são vendidos, né, de uma forma, de materiais elaborados de uma forma mais simples. E, por exemplo, aí os nossos parceiros estão com uma proposta bem bacana, né? É verdade, com certeza. E esses agradecimentos ao patrocinador, né? Esperamos ter outros projetos, outros patrocinadores também. Se você tem interesse em ajudar este projeto, ajudar o nosso viés social, fique à vontade para entrar conosco nas redes sociais em contato. E, Frank, eu vou ter que fazer o papel do chato, encerrar essa conversa maravilhosa com a Ana e agradecer, viu, Ana, a sua presença. E conta pra gente, se alguém quer entender mais sobre a orientação, sobre o seu trabalho, onde que ele pode te encontrar, o que você tem aí pra nós, fique à vontade. Então tá, gente. Bom, eu faço formações nas escolas, né? O contato é pelo meu Instagram, AnaCristina_Lacerda. E a agenda para o primeiro semestre já está bem cheia, mas para o segundo não. Então, quem ainda quiser formação nas escolas, eu trato muito da questão da educação especial e inclusiva e dentro da legislação, né, de forma, porque é algo que eu me deparo muito nas escolas, às vezes até questões de ilegalidade, de não conseguir ter instrumento suficiente para incluir um aluno. Sim. Então isso é muito sério e às vezes o professor inocente nem percebe que ele está colocando isso num relatório, né, num documento, expressando mesmo isso, né. Então eu faço esse trabalho tanto de formação quanto de consultoria jurídica das escolas. E é isso. E tá aí o Insta na tela para te seguir. É isso mesmo. Pedro, aproveitando para falar que nós temos aí também novidades, né? Vamos falar nos próximos episódios sobre a questão de um acompanhamento também de mentoria, de curso para professores que queiram entrar em sala de aula já em 2023 de uma forma mais leve e ao mesmo tempo mais eficaz, né? Então vão acompanhando aí que a gente vai ter o método letrado sendo lançado em breve. E, né, os professores que tiverem mesmo essa intenção de fazerem um ano letivo, né, muito mais eficaz para os estudantes e para si mesmo, trabalhar com mais efetividade, vai poder se ligar aí no nosso método, tá joia? Maravilha, fiquem ligados que tem muitas novidades aí pra gente. Ana, muito obrigado mesmo por confiar no nosso projeto, estar aqui conosco no primeiro episódio. Que honra. Para você que nos assiste também, disponibilizou o seu tempo, muito obrigado por estar aqui. Com certeza, assim como eu e a Frank, você tirou muitas coisas de proveito aqui da nossa convidada. E se você quer continuar tendo esse bom conteúdo, aprendendo mais conosco, nos siga no nosso Instagram, tá aqui, Pode Educar BR. E se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa ficar atento aí às próximas convidadas e os próximos temas. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E divulgue, né? Traga mais 2 amigos. Isso aí, Frank. Faça isso, jabá. É isso mesmo. Pessoal, queremos agradecer também, né? A amiga aqui, a Aninha, foi assim maravilhoso. Tenho certeza que nós teremos outras pautas para serem tratadas com você, tá? Porque aí a experiência é gigante, o coração mais ainda, né? Então a educação precisa de pessoas como você, né? Que exalam esse amor, esse gostar de fazer, né, a coisa. Então, muito obrigada, viu? E a todos, nosso muito obrigada. Exatamente.
Então não deixe de ficar ligado no episódio da próxima semana e venha junto conosco transformar vidas a partir da educação.